Bom, pessoal, então agora a gente está nas teorias, a gente vai entrar, né, nas bases filosóficas das teorias de aprendizagem propriamente, né? E aí a gente vai entrar primeiro no comportamentalismo, né? Qual que é o objetivo principal do comportamentalismo? É levantar quais são os aspectos observáveis e mensuráveis que podem ser medidos do sujeito, do aprendiz, no processo de aprendizagem, da relação com o objeto do conhecimento. O processo de aprendizagem é a relação com o objeto do conhecimento. Né? Então, qual resposta que a base principal, né, a filosofia principal, qual que é a resposta que o sujeito dá a esse objeto externo do conhecimento? E aí é que a gente vai aprofundar depois com o Skinner, com a teoria behaviorista, é a partir das consequências do resultado que eles têm dentro dessa relação de estímulo-resposta, é que acontece uma evolução nesse processo do conhecimento, da aprendizagem sobre esse objeto. Tá? Então, o que é a base principal do comportamentalismo? O comportamento, ele é controlado pelas consequências, tá? Então, o que eu quero deixar claro dentro disso? São as consequências do comportamento do sujeito que vão contribuir para que ele aprenda que aquilo é uma resposta certa, correta, então ele aumenta a frequência daquele tipo de resposta e aquilo é uma resposta errada, que não deve acontecer, então ele vai diminuir, ele vai eliminar aquele tipo de resposta, tá? Então, como que a gente pode pensar em manipular essas consequências do comportamento do aprendiz, para a partir disso controlar e promover o processo de aprendizagem, tá? Ele teve, nos anos 60, né, como um domínio de atividades didáticas nas matérias de ensino. Então, como que aquilo vai ser organizado, a base filosófica comportamentalista, dentro das atividades didáticas, qual vai ser o estímulo, a situação que vai ser apresentada para o aluno, qual vai ser o reforço positivo do professor dentro das respostas consideradas corretas e que vai controlar o comportamento que é a aprendizagem, o comportamento desejado para que seja este que aconteça, tá? Os objetivos eram definidos, né, antes, né, de controlar, de organizar essa situação que vai ser trabalhada no problema, na colocação para o aluno, e ela tem que ser colocada a partir de instruções de como que o aluno deve resolver, tá? A partir da resposta do aluno, que tem uma avaliação final e de que coloca qual que é, sendo uma resposta correta, reforço positivo, parabeniza, e uma resposta incorreta, vamos fazer de novo. A gente fiquem tranquilos, a gente vai aprofundar nisso, é só para vocês terem uma ideia de que o comportamentalismo, ele foca o processo de aprendizagem no comportamento, tá? Do sujeito. Quais são os comportamentos desejados e como que a gente vai pensar em chegar, em proporcionar de que o sujeito atinja esses comportamentos desejados, que isso seja o principal tipo de comportamento e não outro, tá? O cognitivismo. A base filosófica do cognitivismo, ela vai colocar quais são o que é o ato de conhecer, o que é o conhecimento, qual que é a situação que o sujeito tem com o objeto de conhecimento. Ela é, ao contrário do behaviorismo, da base filosófica comportamentalista, do Skinner, não é pela ação e reação com o objeto do conhecimento. O cognitivismo, cognitivo, é o pensamento. É como se dá o pensamento do sujeito sobre o objeto do conhecimento, tá? Então, se o behaviorismo é focado em o que as pessoas fazem dentro daquelas contingências, dentro daquela situação de estímulo,
O cognitivismo, ele vai colocar quais são as variáveis que a gente pode colocar na situação de estímulo-resposta que vai colaborar com a evolução do pensamento. O foco é na evolução do pensamento e não no fazer, em como que ele vai. Então, essas variáveis, né, intervintentes desse estímulo-resposta é o pensamento do sujeito dentro dessas situações de aprendizagem, de estímulo e resposta, enquanto que o behaviorismo é como que eles fazem e como que a gente vai treinar a resposta esperada, né? Como que vão ser usadas as contingências para atingir a resposta esperada. O cognitivismo, não. É acessar o pensamento para, a partir disso, tentar contribuir com a evolução deste pensamento, tá? Essas cognições, né, eles são definidos como processos mentais. Esses processos mentais, eles partem de uma forma mais simples para uma forma superior, mais complexa, então é chamado de processos mentais superiores, né? Eles são pautados, todos os teóricos do desenvolvimento da filosofia, da aprendizagem, que usem da filosofia cognitivista, eles são pautados em alguns conceitos como percepção, a resolução de problema, então como o sujeito percebe o objeto do conhecimento, como ele resolve um problema sobre aquele objeto do conhecimento, né, qual que é a tomada de decisão dele para resolver aquele problema. Essa tomada de decisão é pautado nos processos de informação, na compreensão, por isso que eu falo dos processos mentais que ele tem sobre o objeto do conhecimento. É isso que eles colocam como tão importante os que usam da base filosófica cognitivista, tá? A base filosófica cognitivista, ela traz uma ideia, também um conceito de construtivismo, e está diretamente ligado a isso que eu estou falando. O processo, mental, a cognição do sujeito sobre o objeto do conhecimento, ela acontece de uma forma de construção, que era o que eu estava falando até agora, parte de uma forma mais simples, de um processo mental mais simples sobre o objeto do conhecimento, para uma forma mental mais complexa sobre o objeto do conhecimento. É isso que eles querem dizer de construtivista, tá? E aí eu acho que é o que vocês devem mais conhecer, a base que usa esse conceito de construtivismo, que foi tão ligada, tão forte nos anos 90 e que ainda vem acontecendo, né? Ainda tem uma força grande de como que isso é bastante importante e que ganha bastante resultados nesse processo de aprendizagem, né? Então, o quanto que o indivíduo, ele constrói, ele conhece a partir de uma construção, né? Então, essa interpretação filosófica cognitivista, construtivista, o sujeito interpreta o externo, o objeto do conhecimento ao longo da vida dele. Então, é o pensamento dele sobre o objeto do conhecimento. E esse processo, ao longo da vida, parte de uma situação mais simples para uma forma mais complexa, tá? Uma das coisas que eu coloco sempre que é importante a gente pensar nessa base filosófica do cognitivismo, né, é o quanto que esse método, né, foi usado por muito tempo, esse método construtivista, uma aprendizagem por descoberta, é uma filosofia, não é um método, tá? Não existe um método construtivista, existe uma teoria construtivista que fundamenta uma metodologia pautada nessa filosofia, tá? Então, não existe o método construtivista, existe a base filosófica construtivista, cognitivista, tá? Deixa de ver o aluno como essa diferença, então, para concluir, né, da behaviorista para cognitivista, da comportamentalista para cognitivista, o quanto que ele não recebe o conhecimento, ele é um agente na construção do processo do conhecimento, tá? E para finalizar,
essa semana, né, essas bases filosóficas, o humanismo. Então, o C, ele aprende, essa base humanista, ela coloca o foco dela principal de que o sujeito aprende como pessoa. Ela tem uma fundamentação de que a aprendizagem é uma autorrealização, é um crescimento pessoal que o sujeito busca ao longo da vida. E esse, então, aprendiz, ele busca que essa evolução, essa aprendizagem dele aconteça dentro de todos os parâmetros emocionais, de pensamento e ação, né? Intelectuais, sim, mas não só intelectuais, mas dentro de situações, de sentimentos, de ação, de pensamento, que ele tem uma evolução dentro disso também, tá? Então, os teóricos humanistas, eles vão colocar o quanto que esse eu, né, essa humanização está diretamente ligada a esse eu, ele tem uma evolução não só cognitiva, mas uma evolução emocional, mental. A aprendizagem, ela não visa só o autoconhecimento, né? Mas sim o aumento, do conhecimento, mas sim a evolução afetiva, emocional, de relações pessoais, de forma de ação sobre o objeto do conhecimento, tá? Então, esse estudo, a grande diferença desse estudo é que, dessa base filosófica humanista, é que esse ensino, ele está centrado no aluno. O que o aluno tem de interesse principal, qual que é a forma de conceito dele sobre o conhecimento, qual a forma de interesse dele sobre o objeto do conhecimento. Então, o foco principal é no aluno, tá? Na década de 70, os alunos começam a ter nos Estados Unidos, né, uma ampla liberdade de escolher se iam estudar, o que vão estudar, né, essa aprendizagem significativa, essa integração entre a construtiva do pensar, do sentir e agir e do engrandecimento do ser humano. O que o ser humano, o que o aluno tem de fonte principal de conhecimento, o que ele tem de interesse, o que é significativo para esse aluno, né? Então, isso precisa ser a questão principal. Isso é bastante conhecido, a gente já falou um pouco também, calma que a gente vai aprofundar, tá? Por exemplo, na Escola da Ponte, eu tinha falado para vocês, é uma pena, eu já busquei contato direto com uma escola aqui no Brasil, que tem ali Projeto Âncora, perto de São Paulo, que é desse diretor da Escola da Ponte. Ele foi muito conhecido com a escola que eu sempre sonhei, sem nunca pensar que pudesse existir, como eu falei para vocês, do Rubem Alves, né? Ele foi trazido pelo Rubem Alves para o Brasil, e ele tem exatamente essa filosofia humanista, né? O quanto que o aluno, ele é o agente que vai buscar quais são os temas de interesse, qual é a profundidade de interesse que ele quer dentro daquele tema, o que faz sentido para aquele aluno, tá? E aí essa escola, infelizmente, está fechada como escola, tá? O Projeto Âncora está tendo só situações de circo, né? Então, uma atividade extracurricular. Eles estão tentando, eu liguei lá, eles estão tentando voltar para o ano que vem, mas não dá para saber ainda se vai ser possível, ainda mais depois da situação caótica do coronavírus, né, no mundo. Então, mas eles têm como projeto voltar também como escola, como ensino regular, tá? Mas a gente vai fundamentar também um autor fantástico, maravilhoso, que é o Paulo Freire, né, no humanismo, o quanto que essa aprendizagem significativa, como que ela acontece dentro essa base filosófica, né, da aprendizagem significativa, acontece dentro do método e da teoria de aprendizagem do Paulo Freire, tá? Sobre isso, então, pessoal, a gente também vai ter um teste simples nessa sexta-feira para vocês fazerem sobre essas conclusões, o que vocês entenderam, para eu acessar o que vocês entenderam sobre essas perguntas gerais,
né, sobre essas bases filosóficas desses teóricos que a gente vai estudar, esses conceitos gerais que a gente vai aprofundar. Fiquem tranquilos, tá? E tranquilas. As perguntas vão ser para eu entender ou para eu levantar quais foram os temas de dúvida principal de vocês, tá? Então é só assinalar lá e colocar a resposta para depois a gente discutir, ou em comentário geral no Google Sala de Aula, ou na semana que vem eu retomo a terça-feira e a sexta-feira. Pessoal, peço de novo, já pedi semana passada, lembrem, o link já vai estar do formulário para vocês responderem embaixo da atividade de cada dia, tá? Então, por favor, acessem o Google Form naquele link para poder responder, para ter uma resposta de vocês de como está sendo essas vídeo aulas, para eu poder melhorar a cada semana, né? E até se vocês quiserem, fiquem à vontade também para colocar das atividades remotas, das atividades que vocês fazem no Google Sala de Aula também, tá bom? Ótimo fim de semana para todo mundo e até terça que vem. Tchau, tchau.